Olá meus amigos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre retificador, certo? Então eu tenho aqui uma peça, um retificador de um elevador, tá? É bem mais antigo, né? A gente pode ver aqui que nós temos os diodos aqui colocados individualmente. Aqui ó, nós temos as entradas trifásicas, né? Em cima de um material isolante. E aqui a saída, né? Saída positiva, saída negativa, né? Identificada aí pelas cores azul e vermelho, perfeito? Bom, para a gente entender um pouquinho dele, a gente tem que primeiro conversar um pouquinho aí de teoria, tá? Para fazer um pouco de sentido o que a gente vai falar, certo? Bom, inicialmente a gente tem que entender, tá? Que a gente está falando de um retificador trifásico de onda completa. Então, inicialmente eu vou representar aqui apenas uma das fases, e essa fase ela vai se repetir, né? Então, como é que nós temos a nossa onda da rede, tá? A nossa rede, ela possui uma onda senoidal e ela tem um ciclo, né? Que é essa senoide, que ela tem parte do percurso, parte da senoide dela no lado positivo e parte da senoide no lado negativo, né? Esse período, tá, daqui até aqui, ele se repete, né, 60 vezes por segundo. Por isso vem a nossa famosa frequência da rede, que é 60 Hz. Perfeito? Bom, isso aqui é para uma fase, né? Se a gente fosse representar as outras fases, né, ela sairia mais ou menos aqui assim, certo? E a outra fase, né, dela vem aqui, e a outra fase mais ou menos aqui assim. Então elas são defasadas, né? A gente chama na elétrica defasadas em 120 graus, né? Sabendo que um ciclo completo são 360 graus, então ela é defasada a 120 graus. Isso falando de uma maneira bem rápida, tá? Então o que acontece? Quando ele passa pelo retificador, essas senoides, né, essa tensão alternada, tá? Ela vai chegar à tensão contínua, perfeito? A ideia do retificador é o quê? Transformar a tensão corrente alternada em uma tensão corrente contínua. Então, quando ele passa pelo retificador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa aqui, eu vou representar uma onda primeiro, olha só. Quando ele passa no retificador, no diodo, ele vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Tá o semiciclo positivo, tá? E ele não deixa passar o negativo. Mas quando eu pego um retificador de onda completa, ele pega, né, como a parte positiva, parte negativa. Quando ele está no negativo, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó, também, ó. Tá? Então a gente já tem uma tensão pulsante, né? Então o retificador faz isso. O retificador deixa passar sempre um sentido da onda. Quando eu tenho um retificador de onda completa, eu vou dizer depois por quê, ele deixa passar o negativo, só que comportando com efeito positivo. Por quê? Porque a nossa rede, ela tem hora que ela é positiva, quando ela está indo em um sentido, né? E ela é negativa quando ela está indo no sentido contrário. Por isso que é alternado, ou seja, a nossa rede ela joga tensão para um lado, joga tensão para o outro, e esse trabalho, né, esse deslocamento alternado de elétrons vai fazer então ter a transferência de energia, de uma maneira simples explicando isso, tá? Bom, uma vez que eu tenho isso aqui, eu já tenho uma tensão já no semiciclo positivo. Então eu já tenho uma tensão sempre positiva, tá? Mas eu ainda tenho
uma pequena diferença aqui. O que é feito então? Quando eu tenho um retificador trifásico, imagina ele fazer isso aqui, ó. Vai sair aqui mais uma, e daí aqui vai sair outra. Agora ele vai fazer isso na outra fase. Ele vai sair aqui, vai vir aqui, e aqui vai vir aqui. Como o nosso retificador tem sempre também um positivo, né? Esse aqui, ó, ele vai se comportar praticamente como se fosse uma reta, com pequenas oscilações. O que a gente chama, no caso da corrente contínua, né, a tensão eficaz. Uma vez feito isso aqui, eu posso ainda colocar um outro componente eletrônico, que é um capacitor, que o capacitor, fazendo uma ampliação bem grosseira aqui, o capacitor ele vai fazer o seguinte: imagina que eu tenho essa senoide aqui de uma onda de uma fase só, e o que acontece? O capacitor, quando ele está subindo aqui, ele carrega o capacitor. Quando vai descer a onda para o zero novamente, o capacitor começa a descarregar, daí ele faz isso aqui, ó, dá uma suavizada nisso, já vai subir a onda novamente, e quando estiver descendo faz isso. Então o que acontece? O capacitor ajuda a filtrar esse picozinho que dá aqui, suavizando, ou seja, ele não chega a zerar, e quando ele já está subindo de novo, então ele mantém isso aqui mais estável, mais perto do positivo perfeito. Para quê? Para se tornar uma reta, uma tensão contínua pura. Claro que nós temos, por exemplo, baterias, pilhas, que vão dar, né, uma tensão contínua perfeita. Mas no caso de uma tensão alternada, se eu quero retificar, é mais ou menos esse efeito que acontece, tá bom? Muito bem. Então o retificador de onda completa, ele é composto, né, nesse que a gente vai conversar aqui, ele é composto de 6 diodos, 2 diodos para cada fase. Então, quando a energia está passando no semiciclo positivo, ele vai estar passando, vamos dizer aqui, a primeira fase vai estar passando aqui pelo diodo e jogando no positivo aqui, certo? Quando ele partir para o outro semiciclo, que ele vai para a negativa, ele vai fazer um caminho inverso aqui e vai dar o outro sentido da onda, tá? Então, por isso é retificador de onda completa, ele tem esses diodos virados ao contrário, né? E isso para cada uma das fases. Então, um diodo para o primeiro semiciclo e o outro diodo para o segundo semiciclo. E assim por diante. De uma maneira bem simples explicando, seria isso. Claro que quando eu tenho as 3 fases, vai dar aquela onda, né, mais perfeitinha aqui, né, para ter uma retificação melhor. Um detalhe interessante é que quando eu tenho um retificador de onda completa monofásica, se está entrando lá uma tensão, vamos dar um exemplo de 100 volts, tá? A tensão, quando ela é jogada para contínua, ela vai cair um pouco, tá? Vai cair um pouco, tá? Esse pouco tem um cálculo que é feito, né, mas é só para a gente saber. Quando eu tenho a trifásica e entrar, vamos dizer, os mesmos 100 volts, só que trifásica, né, a fase 1, 2, 3, ou RST, na verdade eu vou ter um incremento de tensão, então vai dar mais de 100 volts. Por isso é muito vantagem a gente estar usando o retificador trifásico, tá? Então, para a gente entender que esse desenho aqui é justamente do retificador que eu mostrei, tá? Então, quando eu vou aqui para o retificador novamente, certo? Eu tenho o que aqui, ó? Olha só. Eu tenho entrando uma fase aqui, tenho entrando uma fase aqui e uma fase aqui. Então, a primeira fase, o que ela faz? Ela vem aqui, passa por esse cara e vai aqui no ponto positivo. Quando ele muda o semiciclo, ela vai vir por aqui, na verdade. Vai vir aqui, vai vir para cá, tá bom? Então, isso vai para cada uma das fases. Mas o que eu também queria mostrar para vocês, aqui dá para ver aqui que tem um símbolozinho de iodo, tá? Aqui do lado, aqui, não sei se na câmera vai dar para ver bem, mas é aquele desenho que eu fiz, que é esse aqui, ó.
Assim. Isso aqui quer dizer o quê? Que a tensão elétrica ela vai vir daqui para cá. Então a gente considera no diodo esse lado positivo e esse lado negativo, tá? Essa é a polarização do diodo, tá? E é o que está mostrando aqui sempre no diodo. Esse aqui está mostrando aqui, todos eles tá. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas ele está aqui assim, ó. Tá o desenho do diodo. Sabendo disso, então a gente vai trabalhar como é que eu vou testar o retificador para ver se está bom, certo? Eu vou pegar então meu multímetro, tá? O retificador não pode estar ligado, né, em nenhuma parte do circuito, ele precisa ficar fora do circuito, não pode ter ali passagem por causa de transformador, coisa do tipo, senão vai dar erro na nossa medida, tá? Então eu vou pegar meu multímetro, né, multímetro comum, né, esse aqui, por exemplo, que eu tenho aqui, que eu vou deixar aqui para a gente ir olhando os valores. Deixa eu parar aqui numa posição que dá para ver, tá? Tirar um pouquinho de zoom. Muito bem. Então, eu seleciono a escala de diodo, tá? Que eu tenho aqui, o diodo, e ligo meu multímetro. As minhas ponteiras, então, são também de duas cores, né? A vermelha para o positivo e a preta para o negativo. Lembra que eu disse o que é considerado positivo, o que é considerado negativo? Bom, então a gente vai testar cada um desses diodos individualmente para ver se eles estão bons ou se estão em curto. Lembrando que se estiver em curto, vai dar o quê? Vai dar aquele famoso bipzinho, a maior parte dos multímetros. E se ele estiver aberto, ele não vai dar passagem. Lembrando que como o diodo só deixa passar corrente elétrica num sentido, ele não pode, por exemplo, deixar passar em outro sentido. Damos um exemplo do primeiro aqui. Então, se eu deixar aqui, ó, o positivo aqui, ó, na primeira senoide, na primeira fase, e vir aqui no positivo, tá, ó, ele vai dar passagem. Deu ali uma resistência interna ali de 518 ohms nessa aqui, certo? Se eu inverter a ponteira, né, botar um negativo na entrada do diodo, ou seja, se eu botar negativo aqui e o positivo aqui, ele, se o diodo estiver bom, ele não pode me dar passagem, tá? Então, aqui, ó, viu? Não deu passagem. E assim eu faço, então, para todos os diodos. Aqui, o segundo, posso deixar aqui, ó, aqui é tudo uma ponte só, então vou deixar uma ponteira fixa aqui. Então, a primeira fase deu passagem nesse sentido, tá ótimo. A segunda fase deu passagem também nesse sentido, sempre com referência à saída positiva aqui, nesse teste aqui, tá? E a outra fase também deu passagem. Então, o primeiro teste desse diodo tá bom. Agora, ele não pode dar na polarização invertida do multímetro, né? Então aqui, ó, se eu botar agora o positivo aqui no positivo e o negativo aqui, ele não vai me dar nada aqui, nada aqui e nada aqui. Logo, aqui eu tenho a fase entrando aqui por baixo nesse diodo, essa entrando aqui por baixo nesse diodo e essa entrando aqui por baixo nesse diodo. Logo, esses três diodos, o segundo, o quarto e o sexto, são diodos que estão bons, porque ele deu passagem em uma direção e não na outra, certo? Bom, agora eu tenho que testar o outro, que vai no sentido contrário dos diodos lá da ponte que eu mostrei. No caso, ele vai entrar alternada e vai para o lado negativo. Olha só que interessante eu dizer. Aqui ele estava entrando embaixo, né? Agora aqui ele está entrando em cima. Beleza? Então, se eu fizer o teste que eu tinha feito primeiro, botar o vermelho positivo do multímetro na alternada e agora vim tirar no ponto negativo do retificador, olha só,
não vai dar passagem. E assim não vai dar passagem. E o outro também não vai dar passagem. Agora eu estou verificando o primeiro, o terceiro e o quinto de ouro. Tá? Só que o negativo, se eu medir com as ponteiras invertidas, agora ele vai dar passagem. Então, o negativo aqui está todos juntos, né? Então, eu vou fixar essa ponteira aqui num ponto dele e vou vir aonde? Aqui no alternado. Olha só agora. Deu passagem. A outra deu passagem. E a outra deu passagem. Concluímos então que esse retificador, essa ponte retificadora, a gente pode chamar de ponte retificadora porque ela contempla todas as fases e contempla a senoide dos dois lados, né? Um retificador de onda completa. Então esse retificador aqui é um retificador que está bom, certo? Ele está dando passagem, né, para o positivo nesse sentido, para cá. Não, desculpa, nesse aqui, no positivo aqui, esse para cá e esse para cá, e no negativo ele vai dar invertido, vai dar para cá, vai dar para cá e vai dar para cá. Aqui dentro, como passa a corrente elétrica, é um assunto um pouquinho mais elaborado que a gente vai deixar para conversar num outro momento. Qual era o foco aqui? Era vocês entenderem que é um retificador trifásico, que apesar de entrar 3 fases alternadas, ele vai sair contínua, positivo e negativo, certo? Que ele é um retificador de onda completa, que ele tem 6 diodos e também como a gente fazer o teste individual desses diodos. Nós temos também aqueles retificadores, que é aqueles quadradinhos, são ponte retificadora, que estão tudo isso dentro dele, né? Então o teste é igual. Esse aqui é legal porque a gente consegue visualizar cada um dos diodos individualmente. Mas o teste do alternado para o positivo, do alternado para o negativo, se faz igual em qualquer retificador. Tá? Então a ideia mesmo era mostrar aqui como que a gente pode testar um retificador. Lembrando que sempre, né, entre o retificador aqui, não pode dar o bip, não pode ter um curto-circuito e ele tem que dar passagem em uma das direções. Tá? Ele não pode, de repente, não dar passagem em nenhuma direção, porque daí esse diodo está aberto. Ou em curto, quando dá passagem nas duas direções, que não pode, e não pode também não dar passagem nas duas direções. Tá? Basicamente é isso. Tá? Eu agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!